meus 15 e 18 anos, por conta que na Bahia era muito difícil você terminar o ensino médio. Então você deveria mudar de cidade para você viver de favor. Aí ela acabou vivendo de favor, então, sendo prestadora de cuidados, sendo diarista. Então, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito aberta comigo, sobre tudo, sobre sexo, sobre trabalho, sobre futuro. Mas quando eu cito sobre esse período de transição para ela terminar o ensino médio, ela nunca cita. Ela fala, não, melhor não. E eu não sei o que ela passou, eu não sei de fato o que ela passou, como foi aqueles 2, 3 anos que ela passou ali trabalhando naquela casa. Então, o incentivo dela de sempre financiar mais o do bom e do melhor para mim, para eu estudar, para não passar o que ela passou e o que meu pai passou também, é um reflexo disso. Então, a gente vê que está presente na realidade da periferia e está presente na realidade de um membro do grupo. Então, você vê que isso é muito forte, isso é muito tocante. E por que eu queria puxar esse gancho? Porque não só a questão da nossa protagonista, mas também o cenário que é moldado. E a gente vê que toda quebrada tem um cara que faz carreta, tem um cara que faz tudo, tem isso, tem aquilo. Mas por quê? Porque perifobia fala pra gente, entende? Paulo Freire vai dizer isso, que antes de se ler uma palavra, você lê o mundo. E perifobia é a leitura, é a interpretação, é a síntese, é tudo que você imaginar, entendeu? Sobre o mundo, sobretudo o nosso mundo, o nosso céu. Tá falando pra gente. Então é muito comum a gente ler os contos de perifobia e falar, nossa, isso aqui me lembrou tal coisa, isso aqui me lembra tal pessoa, eu já vi isso, passou no jornal, que comumente fala sobre desgraça na quebrada. Mas a gente lê perifobia já imaginando, já idealizando tudo isso. Né? A Luísa falou, a Bianca falou também sobre a solidão da mulher negra, que é um conceito que depois a Ana Cláudia Lemos Pacheco vai escrever sobre, mas é justamente isso. A mulher negra, a mulher na periferia, ser mulher já é difícil, ainda mais esse ano que a gente vem o ódio sendo carregado e fomentado pelas mulheres. Mas ser mulher já é difícil. Então você vê que ela não se enxerga merecedora daquilo. E muitas mulheres, e até meninas, isso já começa desde cedo. Muitas meninas não enxergam que possam ser merecedoras de alguém que vai gostar dela, de alguém que não vai sentir atração carnal antes do sentimento por ela. Entende? É muito difícil falar isso, ainda mais na escola e na quebrada, que muita gente enxerga a menina só pra isso. Entende? Muitas vezes a menina é só pra esvaziar e ir embora. E é esdrúxulo isso, mas é real. Então, novamente, a gente vê a perifobia lendo o mundo e através de palavras descrevendo pra gente. Né? A gente vê depois o Amaro, que é um anjo, ele sim foi um anjo que foi feito pra ela, entende? Um anjo que nasceu, porque ele tudo bem que ele é uma pessoa assim como nós, mas pra ela é muito. Entende? Então a gente rascunha ele, ela idealiza ele, para depois a gente resumir e perceber que é a salvação dela. Entende? A gente vê a dependência dela e aí tem essa dualidade entre você ser sozinha, mas depender de alguém. E esse cara é o ideal. O Diego falou que ela na rescisão compra móveis e um cereal. E o que é tipo simples é um artigo de luxo pra ela, tá ligado? É algo que é impagável, entendeu? Então o Amaro, por mais que ele seja simples, ele é um anjo pra ela. Então a gente vê que esse conto ele é difícil, tem que ter estômago pra ler isso, mas tem que ter estômago pra ler, porém tem que ter estômago pra entender a quebrada. E aí novamente a gente fala sobre ler o mundo antes de ler a palavra. Eu acho muito bonito a gente ter uma coisa que a gente lê e seja nosso, é tão nosso que quando a gente lê, a gente consegue imaginar várias situações. Eu acho muito lindo. Vem a mente até pessoa, situação. Eu acho que não terminei ainda de ler, falta pouco. Mas todos os contos que foram apresentados, você imagina alguém, não tem um que você não se sente representado. Você fala assim, putz, conheça alguém. Se você não viveu dentro de casa, viveu isso de alguma perspectiva próxima, você conhece alguém que viveu. Você conhece um amigo que passou, uma tia que está passando por essa situação. O Arthur falou uma coisa que minha avó teve que estudar, e ela, quando ela fala da vida dela, quando ela trabalhou, e ela fala, nunca me bateram, mas fizeram tantas coisas que eu acho que considero até pior, quando ela trabalhou como doméstica para estudar, que eu fico assim, nossa, e ela acha que é tão natural que ela fala como se fosse algo apenas positivo, não terem batido nela, tipo, fisicamente, mas agrediram ela psicologicamente,
forçando, obrigando ela a trabalhar, tendo que dormir a hora que chegavam, acordar antes de saírem. Era uma coisa tão ridícula. E você vê que essa realidade está presente, acho, na família de quase todos, ou pelo menos alguém de vocês conhece alguém que passou por essa situação. E é algo que dói, porque foi tão naturalizado situações como essa, a mulher preta ser considerada apenas para o sexo ou para trabalhar, para ser doméstica. Então, você vê que isso, infelizmente, foi naturalizado. Se tornou natural, entende? Então, quando a nossa protagonista ela fala que não vai contar que o filho da Celeste usa droga e a filha tá grávida, não é porque ela não vai causar intriga na família, porque ela não vai nem ser escutada. Só que já foi silenciado porque isso não é coisa da elite. Não é coisa que Playboy vai fazer, entendeu? Playboy não usa droga. Menina... Uma família de respeito. Uma família de respeito. Tradicional. Patizinha nunca faria isso, entende? Mas por quê? Porque já virou o nosso padrão. Infelizmente, é a realidade. Virou o nosso padrão. É a nossa realidade. Fala com a gente e por isso a gente consegue assimilar isso com a nossa realidade. A gente vê algum amigo que usa droga. A gente vê alguma menina, amiga nossa, que engravidou e não podia contar pra mãe ou acabou descobrindo, entendeu? Mas pra elite isso é inaceitável. Eu acho que a questão da solidão da mulher negra se encaixa muito na gente que está aqui na sala, pessoalmente. A gente nunca vai encontrar um lugar na sociedade que seja nosso, a gente sempre vai ter que conquistar ele. Eu pessoalmente falando... Calma, gente. Eu sempre vou querer ser uma garota normal, igual a música da Cida. Eu lembrei dela. Eu sempre vou querer me encaixar como as outras pessoas. E pessoalmente nesse conto, quando eu tava lendo ele, que eu mandei mensagem pra Carla, eu falei que eu tava chorando muito, é porque eu sinto a dor dela. Eu sinto a dor de querer me encaixar como alguém, como uma pessoa que tá lá, que já tem o lugar dela. Eu tenho que me encaixar, eu tenho que me colocar no lugar. Então, nossa, esse conto é muito pesado, gente. Eu gosto muito dele, mas ele é realmente muito pesado. Eu acho que ele pega a gente. Você se sente atrasado, você parece que você largou bem antes, tá ligado? Porque é o que causa, é o que o conjunto da obra vai causar pra mulher preta, entende? Eu não tenho tanto o que falar assim, porque, me desculpa, mas não é pra mim, tipo, eu não consigo sentir o que você sente, mas eu entendo, tá ligado? Ou pelo menos eu tento entender, porque eu tenho uma irmã em casa, eu tenho mãe em casa, e eu sei que pra minha mãe também foi muito difícil. Minha mãe foi fazer faculdade depois de velha, tá ligado? Porque ela tinha que cuidar de criança, entendeu? Minha avó largou o trabalho porque minha mãe não podia deixar a primeira faculdade que depois ela deixou, entendeu? Então é muito difícil. Pra ela é muito difícil, pra você é muito difícil, pra qualquer um aqui dentro dessa sala e dentro da cidade de Tiradentes também vai ser difícil, porque foi feito pra ser difícil. Entendeu? E muito dessa violência, como o Godoy falou, as pessoas não percebem justamente por causa disso. Por causa de ter que trabalhar muito cedo, acabam tirando esse momento de estudo que é essencial para a formação dos jovens e de jovens de todo mundo. E para a gente reconhecer uma violência, a gente precisa pensar sobre. E essa negligenciação da educação faz com que as pessoas, como nossas mães, nossos avós, eles não consigam reconhecer essa violência. No livro de 1984, George Orwell trabalha muito isso. As pessoas não conseguem falar, podem perceber a violência, mas não conseguem falar sobre, por conta que ela não consegue pensar sobre, talvez por falta de vocabulário ou por falta de pensamento crítico. E é por isso que o relato da sua avó de ela nunca sofreu violência, ela fala que nunca sofreu violência física, mas não percebe a mental por conta disso, por causa dessa negligenciação do estudo. Então é muito importante autoras periféricas, que como a Lília Guerra, a própria Conceição Evaristo, que tem um livro muito parecido como Olhos d'Água, que relata a trajetória da mulher negra na sociedade, como é difícil para a mulher negra. Então é muito importante a gente ter pessoas que dá espaço de voz para essas pessoas, para a gente, povo marginalizado, se identificar e reconhecer, sabe? É muito importante. Eu acho que o ponto, eu que leio muito, estava lendo muitos livros gringos, e aí é sempre essa fantasia que a gente vê em tudo, algo muito idealizado, aquele romance muito clichê. E aí quando a gente vê a nossa realidade, a gente lê um livro que conta a nossa realidade, bate muito mais forte, porque querendo ou não, tudo ao nosso redor faz com que a gente não veja o que acontece conosco. A gente está muito focado na vida dos outros, a gente fica muito tempo na internet, aí a gente idealiza, a gente vê a nossa realidade de uma forma
totalmente contrária do que está acontecendo. E aí quando a gente vê aquilo, a gente lê aquilo, a gente se sente mais forte porque a gente sabe que é a realidade. E é aquilo que a gente está mentindo para nós mesmos. A gente esconde isso da gente. Isso até dói mais, por causa que é aquilo que a gente faz. A gente lê e sonha com 1000 beijos de garotos, mas a gente acorda com um rascunho de amaro, tá ligado? Então é muito difícil, entendeu? Não adianta a gente tentar fugir muito do que todos nós estamos falando, porque realmente é isso, tá ligado? Se torna difícil e o que você falou foi crucial, cara. Quando a gente lê um livro de romance meloso e a gente fala, poxa, eu queria tanto ter isso, é tão legal essa sensação. Doramas, né, que agora estão... Os doramas que agora estão na moda. Filme de romance também proporciona tudo isso, mas nem tudo é sobre romance, tá ligado? Nem tudo é risada, entendeu? Então, por isso que é muito forte pra mim, é muito tocante pra mim esse conto, porque a gente enxerga a vida de muitas pessoas que a gente conhece através disso, entende? Doido demais. Só uma coisa, meu maior orgulho é a minha mãe e a minha avó. Uma vez eu escutei aqui na sala alguém falando que não queria ser igual a mim, mas eu queria ter muita força que a minha mãe tem e que minha avó teve. Infelizmente, o que passou de geração em geração, que aconteceu com a Dandara, a gente sabe que não foi só a questão da escravidão, mas a minha avó já foi empregada doméstica, isso passou para minha mãe. Hoje, graças a Deus, ela está no emprego melhor, mas a gente saiu essa semana para ir na Caixa resolver um negócio do PIS dela e ela reproduziu uma fala que o patrão dela teve para ela e me machucou muito. Ela trabalha como... ela dá banho em cachorro e agora está entrando na área de tosar os cachorros. E ela precisa de um kit de tesoura. Eu e meu padrasto já tentou dar pra ela não quis. Ela não quer porque ela se recusa a continuar trabalhando como tosadora naquele lugar. E ali foram fazer uma fofoca pro patrão dela e ele foi chamar a atenção dela. E falou assim, você precisa de um kit de tesoura e você precisa fazer um curso. E a moça que tava ajudando ela falou, ela não tá interessada. Só que eu fico pensando, a minha mãe trabalha que nem uma condenada, tá com mais de 20 cachorros pra minha mãe fazer. Ontem eu fui conversar com ela, Carla, eu quase chorei na frente dela, porque eu tava falando com a minha mãe, ela tava inconsciente, ela não tava entendendo o que eu tava dizendo. E aí o patrão disse pra ela disse assim, eu trabalho pra complementar a renda da minha família, eu trabalho pra ajudar, então às vezes ela não vai ter condições de comprar um kit de tesoura. E aí ele pegou e virou pra ela e falou assim, mas é pra isso que eu aumentei o seu salário. Então, tipo assim, ele acha que aumentar o salário dela é o suficiente pra ela querer, pra ela tirar tempo e vontade pra fazer um curso, pra comprar um kit de tesoura. Então, tipo assim, eu fiquei muito chateada. E às vezes minha mãe chega em casa e a gente não consegue conversar porque ela tá tentando raciocinar se ela tá em casa, se ela vai poder descansar. Então isso me dá vontade de mudar a vida da minha mãe e a vida da minha família, porque é muito dolorido. A minha avó tá com... eu não sei se tem gente que fala, é um negócio no braço que enche o braço, ela não consegue sustentar nada. A minha avó trabalha mais de 8 anos numa empresa, escala 6x1, ela trabalha praticamente todos os dias, domingo ela tem as coisas dela pra fazer e ela vai trabalhar no outro dia, sem contar que a infância dela foi muito dolorida. Então, tipo assim, esse livro... eu não sei explicar. A gente lê cada página e se identifica e é muito triste, muito.